O homem entrou cambaleando, rosto pálido, lábios secos. A camisa grudava no corpo de tanto calor. Ele não pediu dinheiro, não pediu pix, não pediu empréstimo. Ele só disse com a voz fraca: "Por favor, eu posso beber um copo d'água?" O salão ficou em silêncio por 2 segundos. Então veio a risada. O rico, sentado à mesa central do restaurante luxuoso, levantou os olhos devagar, como quem olha algo fora do lugar. "Segurança", ele disse, sem nem encarar direito o homem. "Tira isso daqui." A palavra "isso" cortou mais fundo do que qualquer tapa. O homem tentou explicar que estava passando mal, que tinha caminhado horas sob o sol, que só precisava de água, mas não deixaram. O segurança segurou pelo braço. Clientes começaram a filmar. Alguém comentou: "Esse tipo de gente sempre quer alguma coisa." Era humilhação pura, pública, cruel. Enquanto era arrastado para fora, o homem ainda ouviu: "Lugar de pobre não é aqui." Do lado de fora, ele caiu de joelhos. Não por fraqueza, mas porque o corpo não aguentou mais. O que ninguém ali dentro sabia é que aquele homem não era apenas um qualquer, e que aquele copo d'água negado ia custar muito caro para quem mandou chamar a segurança, porque quando a injustiça ultrapassa o limite, ela volta, e volta com força. Se essa história já te revoltou logo no começo, clica no joinha e se inscreve no canal, porque o que vem depois é ainda mais chocante. Do lado de fora do restaurante, o homem tentava se apoiar na parede. A visão embaçava, a garganta queimava. Uma funcionária mais jovem saiu apressada com um copo d'água escondido atrás do corpo. "Toma, rápido, antes que me vejam." Ele bebeu como quem segura a vida nas mãos. Lá dentro, o rico continuava rindo, levantando a taça de vinho. "Se a gente der moral, vira bagunça", disse ele aos amigos. "Esse tipo de gente sempre quer tirar vantagem." A frase foi ouvida por alguém que não devia. Na mesa do fundo, quase invisível, um senhor observava tudo em silêncio. Terno simples, sem ostentação, sem risadas. Ele reconheceu o homem que tinha sido expulso, e o rosto dele ficou sério, porque aquele pedinte já tinha sentado à mesa com ele anos atrás. Já tinha apertado sua mão, já tinha salvado sua empresa, mas ali ninguém quis saber. Do lado de fora, o homem recuperava o fôlego, ainda humilhado, sem entender por que pedir água virou crime. Ele não imaginava que alguém tinha visto tudo, nem que aquela cena estava prestes a mudar o destino de todos naquele salão. Porque quando o desprezo encontra memória, a verdade começa a se mexer. O senhor da mesa do fundo levantou devagar. Não fez barulho, não chamou atenção, apenas caminhou até o gerente. "Quem mandou expulsar aquele homem?" perguntou com a voz firme. O gerente apontou discretamente para a mesa central, para o rico que ainda ria alto. O senhor respirou fundo. "Então avisa a ele que o nome do homem que ele humilhou é Augusto." O gerente franziu a testa. "E daí?" O senhor respondeu baixo, mas com peso suficiente para gelar o ambiente. "Augusto é o homem que assinou o empréstimo que salvou essa rede de restaurantes da falência há 8 anos. O gerente empalideceu. O rico ainda não sabia, mas o nome já tinha sido dito. E quando certos nomes voltam à mesa, o riso morre. O gerente engoliu seco. O nome Augusto não era estranho. Estava em contratos antigos, em documentos esquecidos, em uma história que ninguém gostava de relembrar. Anos atrás, quando o restaurante ainda era só uma promessa, foi Augusto quem colocou o próprio nome como garantia em um empréstimo arriscado. Foi ele quem confiou, quem acreditou, quem apostou quando ninguém mais quis. E agora, ele tinha sido tratado como lixo por alguém que se dizia rico. O gerente caminhou até a mesa central. "Senhor", disse em tom baixo, "aquele homem lá fora, já mandei tirar." O rico interrompeu irritado. "Vai deixar qualquer um entrar agora?" O gerente hesitou. "Ele não é qualquer um." O rico riu. "Então o quê? Um milionário disfarçado?" O gerente não respondeu. Apenas disse a frase que mudou tudo. Sem ele, este lugar não existiria. O riso morreu na mesa.
O rico sentiu o estômago afundar, porque pela primeira vez a humilhação começou a mudar de lado. O rico empurrou a cadeira para trás, incomodado. Você está dizendo que aquele sujeito... Ele apontou para a porta. É alguém importante? O gerente respirou fundo. Estou dizendo que ele perdeu tudo para salvar esta empresa. Silêncio. O senhor da mesa do fundo se aproximou e completou. Augusto foi sócio oculto. Quando a dívida estourou, ele assumiu sozinho. Vendeu casa, carro, tudo. O empréstimo caiu nas costas dele. O rico tentou rir, mas a voz falhou. E por que ele está assim agora? Pedindo água? Porque caráter não rende juros, respondeu o senhor. Mas também não desaparece. Do lado de fora, Augusto se levantava devagar, ainda humilhado, sem imaginar que seu nome estava sendo discutido ali dentro. O rico sentiu algo que não sentia há anos, medo, porque riqueza ele tinha, mas história, não. O gerente abriu um tablet antigo, mostrou contratos, assinaturas. O nome Augusto estava lá. Ele era o fiador, o garantidor. Sem ele, não existia restaurante, nem expansão, nem lucro. O rico engoliu em seco. E por que ninguém fala dele? O senhor respondeu. Porque ele nunca quis palco. Só fez o que era certo. Enquanto isso, lá fora, Augusto já se afastava, andando devagar pela calçada quente. O senhor correu até a porta. Augusto! Chamou. Ele virou, confuso. Você não precisa ir embora assim. Augusto sorriu fraco. Eu só precisava de água. Já consegui. Aquela frase atingiu mais forte que qualquer grito. O rico ouviu tudo de longe e percebeu, tarde demais, que tinha cometido a pior humilhação da sua vida. O rico levantou-se abruptamente. Isso é algum tipo de armadilha? Disse alto o suficiente para as mesas ao redor ouvirem. Agora qualquer um vira herói? Alguns clientes pararam de comer. Outros começaram a filmar. O senhor da mesa do fundo manteve a calma. Não é armadilha, é memória. O rico riu nervoso. Mesmo que seja verdade, ele não é mais nada hoje. A frase ecoou. Do lado de fora, Augusto já tinha dado alguns passos quando ouviu risadas vindas do salão. Ele não sabia o motivo, mas reconhecia aquele som. Era o mesmo riso que já tinha ouvido quando perdeu tudo, quando bancos negaram crédito, quando amigos sumiram após o empréstimo estourar. Era o riso de quem se acha intocável. O senhor olhou fixamente para o rico e disse, quase num sussurro, cuidado. O mundo adora assistir quando esse tipo de riso se transforma em silêncio. O rico ignorou. Pegou o celular. Chamou o gerente. Segurança já fez o trabalho? O gerente hesitou. Não, senhor. E acho que não vai fazer. Naquele momento, alguém publicou o primeiro vídeo da expulsão. A legenda era simples. Ele só pediu água. E o que parecia resolvido estava apenas começando. O vídeo não tinha filtro, não tinha música, não tinha corte dramático. Só a cena crua. Um homem visivelmente mau pedindo água e sendo tratado como ameaça. Chama a segurança. A frase virou gatilho. Em poucas horas, o vídeo estava em todos os grupos da cidade. Depois, em páginas grandes. Depois, fora do estado. Os comentários explodiram. Isso é desumano. Negar água é negar humanidade. O dinheiro subiu a cabeça. Alguém reconheceu o restaurante. Outro marcou a rede. Outro puxou o histórico da empresa. E então, o nome Augusto começou a circular junto com outro título. O homem que perdeu tudo para salvar a empresa que o expulsou. Dentro do restaurante, o clima mudou. Clientes levantaram. Pedidos foram cancelados. Celulares apontados não para Augusto, mas para o rico. O garçom cochichou. Senhor, isso tá ficando feio. O rico, agora suando, respondeu. É só internet. Amanhã esquecem. Mas havia algo que ele não entendia. A internet pode esquecer. A consciência coletiva não. O rico tentou manter a pose, mas as mãos tremiam. O celular não parava de vibrar. Mensagens, marcação em redes sociais, parceiros perguntando o que estava acontecendo. Cancela tudo, ele disse ao gerente. Fecha o restaurante agora.
mas já era tarde. Do lado de fora, pessoas se juntavam, não para protestar com gritos, mas com celulares. Alguém gritou: "É esse o cara que negou água?" O rico se levantou, tentou sair pelos fundos, mas encontrou câmeras. Dentro do salão, o senhor da mesa do fundo observava em silêncio. Ele se aproximou do rico e disse: "Você sabe qual é a diferença entre você e o Augusto?" O rico não respondeu. "Ele perdeu tudo por fazer o certo. Você vai perder tudo por achar que pode tudo." Naquele momento, um e-mail chegou. Depois outro, contratos suspensos, reuniões canceladas, investidores pedindo explicações. O poder que vinha do dinheiro começou a evaporar. Enquanto isso, Augusto estava em casa, sentado na cama, sem saber que seu nome estava sendo defendido por desconhecidos. Ele só sabia de uma coisa: pedir água nunca deveria custar dignidade. E a cidade inteira estava começando a concordar. Na manhã seguinte, o restaurante amanheceu fechado, portas trancadas, funcionários em silêncio, um aviso simples colado no vidro: fechado por motivos administrativos. O rico não apareceu, mas a história apareceu em todos os lugares. Rádios comentavam, sites locais publicavam, influenciadores debatiam. Não era mais sobre um copo d'água, era sobre soberba, sobre achar que dinheiro compra a humanidade. Enquanto isso, Augusto recebeu dezenas de mensagens, pessoas oferecendo ajuda. Transferências via Pix começaram a cair. Ele recusou no começo, aceitou apenas o necessário. "Não quero caridade, quero respeito", disse a um repórter. Essa frase viralizou. Já o rico, acuado, tentou se defender dizendo que foi mal interpretado, mas ninguém acreditou, porque quando a humilhação é clara, não existe edição que salve. Com o passar dos dias, a história deixou de ser fofoca e virou exemplo. Em escolas, professores comentavam. Em rodas de conversa, o caso voltava, sempre com a mesma pergunta: quem era o verdadeiro rico daquela história? Augusto voltou a trabalhar discretamente. Uma antiga parceria, sabendo de tudo o que ele fez no passado, o chamou para ajudar em um novo projeto. Nada grandioso, nada de status, mas digno. Ele chegava cedo, saía tarde, sempre educado, sempre grato. Já o homem que chamou a segurança sumiu, perdeu contratos, perdeu espaço, perdeu o respeito que achava que vinha junto com o dinheiro. O senhor da mesa do fundo resumiu tudo em uma frase que circulou pela cidade: tem gente que é rico de conta bancária e tem gente que é rico de caráter. Augusto nunca respondeu aos ataques, nunca comemorou a queda de ninguém. Ele só seguiu em frente, e isso o incomodou mais do que qualquer vingança, porque a dignidade silenciosa humilha mais do que qualquer grito. Algumas semanas depois, o restaurante reabriu. Novo gerente, nova placa, novo discurso, mas algo nunca mais voltou: o prestígio. As pessoas lembravam, não do cardápio, mas do copo d'água negado. Augusto, por sua vez, nunca mais passou por aquela porta, não por rancor, mas porque algumas experiências não precisam ser revisitadas. Quando perguntaram se ele guardava mágoa, respondeu com serenidade: a sede passa, a vergonha fica com quem negou. A frase se espalhou, virou legenda, virou reflexão, virou alerta, porque aquela história deixou uma verdade impossível de ignorar. Não é o dinheiro que define quem você é como você trata quem não tem nada a te oferecer. O homem que foi humilhado por pedir água seguiu com a cabeça erguida. O homem que chamou a segurança seguiu tentando explicar o inexplicável. E assim, sem gritos, sem vingança, sem ódio, a justiça foi feita. Se essa história te tocou de verdade, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você sentiu ao ver essa situação e se inscreve no canal para mais histórias fortes, emocionantes e cheias de lição de moral. Porque às vezes não é sobre riqueza, é sobre humanidade.